Conexões Energéticas. Olá, eu sou o Fernando Bruzzi, seu host no Conexões Energéticas. No episódio de hoje vamos falar de marketing digital e estratégias de vendas. Qual é a importância do marketing digital no cenário atual e como estratégias de vendas bem estruturadas podem garantir a presença online de uma empresa, aumentando a sua visibilidade e potencializando as suas vendas. Para saber como navegar no mundo digital e obter resultados excepcionais, temos convidados especiais que trazem uma riqueza de experiência e conhecimento. Aqui comigo, Jefferson Amaral, Marketing Manager e Diretor Cultural na Tisseia Energia. Olá, pessoal. Prazer participar aqui com vocês. Eduardo Madella, mestre em Administração, professor e pesquisador em Tecnologias e Cultura de Consumo no COPEAD UFRJ. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que é tão interessante, tão importante na área do marketing digital. Recebemos também Di Battistella, empresário, publicitário, especialista em branding, diretor da Battistella Branding e Marketing, mentor de marketing e fundador da Vie Eyewear. Também agradeço aí pelo convite, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. A conversa de hoje está imperdível e eu te convido para nos acompanhar no Spotify e no YouTube. Siga os nossos perfis e ative o sininho para saber sempre quando um novo episódio for publicado. E vale lembrar, estamos nos principais streamings de áudio também. Essa é a conexão de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexões Energéticas. E vamos começar esse bate-papo de hoje. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. E para a gente entender mais sobre esse assunto, vamos começar com uma conversa para cada um de vocês. E eu gostaria que o Eduardo respondesse primeiro, depois o Di e depois o Jefferson. Afinal de contas, no cenário atual, por que é tão importante essa presença online e como avaliar qual é a melhor estratégia de marketing digital para uma empresa? Eduardo, explica para a gente isso aí. A gente costuma dizer que a internet trouxe um megafone, para a mão de cada um de nós, tanto consumidores como marcas. Então a gente tem hoje essa possibilidade que antes era muito mais restrita a grandes marcas que tinham acesso a meios como uma inserção na novela das 9, no Jornal Nacional. E hoje a gente tem essa possibilidade, através das redes sociais, de se conectar de forma muito mais fácil, muito mais linear com o nosso consumidor. O que é algo muito positivo, mas também é um grande desafio para que essas empresas se coloquem, se posicionem de uma maneira que sejam atrativas, que falem aquilo que o consumidor muitas vezes busca, quer ouvir, quer obter de informação. Então, acho que a gente vai ter uma conversa super interessante, muito afiada hoje aqui, para entender melhor de que forma usar esse megafone para se conectar efetivamente com esse consumidor, e entregar para ele aquilo que ele espera através desse relacionamento que a gente busca construir nesse dia a dia. E quando a gente fala aí sobre a questão da importância, de modo geral, da presença online hoje, Hoje a gente está vivendo um mundo que acho que a base principal de qualquer informação, troca, é conexão. E eu acho que quando a gente fala de marketing digital e o quanto ela pode representar em vendas, em reputação digital, em história, em branding, em conversão, Eu acho que a gente está falando sobre... Tudo envolve a palavra conexão. A conexão que você tem com o público, a conexão que você tem com a história da sua empresa, com a verdade, com o seu produto, com o seu cliente, com o seu funcionário, colaborador, enfim. Se a gente analisar a base da questão, que é a base como, na verdade, a gente pode avaliar a melhor estratégia de marketing para uma empresa, a primeira base é entender essa história dessa empresa, O que eu quero, para quem eu quero, quando eu quero. Eu acho que entender que não existe uma receita pronta de nada. O que dá certo para a minha empresa não necessariamente dá certo para a sua, para o meu produto, vice-versa. Então, eu acho que entender que o mercado está aí, a gente tem muita ferramenta disponível hoje e que o interessante é saber usar a ferramenta certa na hora certa. Eu acho que o Edu e o Di já falaram bem, então só para complementar, eu acho que a presença online ela é crucial hoje, porque a maioria dos consumidores, eles pesquisam o que eles querem de produtos e serviços pela internet. Então, por exemplo, se eu quero comprar algum eletrônico, o primeiro lugar que eu vou pesquisar é no Google, e aí eu vou ter diversas pessoas lá com seus conteúdos me oferecendo o que eu quero comprar.
Então, como o Edu falou, eu acho que é realmente um megafone, onde você dá oportunidade para todo mundo anunciar seus produtos e serviços de forma igual. Como ele disse, antes a gente tinha isso num horário nobre da TV ou propagandas caríssimas na TV. Com essa presença online, a gente consegue unificar mais isso e dar mais oportunidade de pessoas criarem conteúdo e fazer isso chegar para as pessoas da forma correta. Eu acho que quando a gente fala de presença digital, vem muito na cabeça das pessoas redes sociais, né? E nem sempre a presença é só nas redes sociais, né? Eu queria saber de cada um de vocês, além das redes sociais, quais são algumas das estratégias de venda digital que são mais eficazes para que vocês recomendariam para as empresas expandir a presença no cenário aí digital? Di, podemos começar com você? Bom, quando a gente analisa aí, além das redes sociais, né, aqui no nosso escritório a gente sempre debate muito e fala sobre reputação digital. Reputação digital a gente entende que é um consolidado de dados que a gente tem por onde buscar informação dessa empresa ou desse produto para ter a certeza de que eu quero consumi-lo ou não, né? Então, quando a gente fala além de rede social, putz, vou entender, vamos supor, estou falando de uma empresa de consultoria. Eu vou entender o Google Business nessa empresa, se ela tem boas avaliações, sites de validação de outros clientes, blogs, fórum, o cuidado que ela tem na mídia, né, de repente dentro de um próprio portal, dentro de um site institucional, contando a história dessa empresa, enfim. Eu acho que tudo isso agrega para que a gente possa ter certeza daquilo que a gente está consumindo, né? Então, hoje, quando a gente fala eu vejo muito o surgimento de novas empresas com novos serviços, com novos produtos que são excelentes, mas que não se preocupa muito com esse respaldo, às vezes, do histórico dessa empresa no mercado, né? Eu não conto minha história, eu não falo dos meus valores, eu não falo do meu propósito, eu não mostro a minha estrutura, eu não falo sobre tudo que eu aplico aos meus colaboradores, enfim, eu acho que a gente tem hoje, seja por LinkedIn, por um site, por um blog, por um podcast, enfim, a gente tem muitos meios de documentar e contar a história dessas empresas e desses serviços online. Pegando um gancho, Fernando, no que o Di está falando, né, eu acho legal a gente sempre ter em mente, enquanto marca, né, pensar essa experiência do consumidor de uma forma completa, né, para entender melhor de que forma eu me comunico, quais são esses pontos de contato com o meu consumidor, onde é que ele está, que tipo de informação ele está buscando sobre o meu produto ou sobre informações que sejam afins, né, relacionadas àquilo que eu vendo, àquilo que eu quero oferecer para o meu consumidor. Então, eu acho que esse processo ele passa por um profundo conhecimento, de fato, de quem é esse meu consumidor, né, e de como se dá essa experiência, essa jornada do consumidor, né, ao longo de todas essas etapas. Isso me traz, né, uma robustez maior, né, um amparo melhor para entender onde é que eu preciso estar. Porque essa estratégia ela vai variar conforme esse perfil do consumidor, conforme quais são os valores que eu quero comunicar, como o Di muito bem colocou, a gente constrói uma marca, isso é um trabalho de longo prazo. Então, o que eu quero construir em termos de significado na mente do meu consumidor? Onde eu quero posicionar a minha marca na mente do meu consumidor? E aí eu preciso entender o que ressoa, né? O que ecoa para o meu consumidor de forma efetiva. Então, eu vou buscá-lo, de repente, num podcast, eu vou buscá-lo numa newsletter, vai fazer sentido eu utilizar, enfim, realidade aumentada, realidade virtual, enfim, uma série de outras tecnologias, mas para isso, para chegar nesse ponto de decidir quais canais eu vou utilizar, de que forma eu vou me comunicar, eu preciso entender muito bem quem é esse meu consumidor. Eu queria aproveitar esse gancho e queria perguntar para o Jeff. Jefferson, considerando aí o core business da Tisséia Energia, como vocês trabalham essa presença digital da empresa em diferentes plataformas, né, redes sociais, e como vocês alcançam esse segmento de mercado para poder vender os produtos? Conta para a gente. Certo. A gente tem um desafio muito grande aqui, Fernando, porque a gente hoje tem uma presença digital muito forte, mas a gente vende um produto que é extremamente tradicional, que basicamente o nosso carro-chefe é um transformador de energia, que é um equipamento gigantesco, está ali na linha de transmissão, que está dentro da subestação, que vai levar energia para a casa de todo mundo, que vai fazer os eletrônicos funcionarem. Então a gente tem um papel muito importante dentro dessa cadeia da energia. Então, na Tisséia, a gente tem uma presença digital bem diversificada. A gente utiliza o LinkedIn, a gente utiliza Instagram, YouTube,
as plataformas de áudio com esse podcast, inclusive, né, o Conexões Energética, e a gente tem também um blog que a gente sempre mantém atualizado. Então, para cada uma dessas redes, a gente tem uma estratégia diferente, porque são perfis de públicos diferentes. Então, por exemplo, no LinkedIn, a gente foca em compartilhar um conteúdo mais técnico, atualizações corporativas do mercado, divulga vagas e etc. No Instagram, a gente já tem uma pegada mais leve, que é onde a gente dá destaque para a parte mais humana da empresa. A gente traz mais os funcionários para aparecer nos conteúdos, e aí a gente consegue criar uma conexão mais forte com o público e, ao mesmo tempo, a gente consegue fortalecer a nossa marca. No YouTube, por exemplo, a gente tem alguns vídeos mais técnicos, outros não tão técnicos. A gente tem, por exemplo, a pessoa pode entrar, acessar vídeo e conhecer toda a nossa fábrica através de uma visita virtual. Então, a gente explora muitas possibilidades e temos esse podcast que já está aí na segunda temporada, que além de trazer informações sobre o mercado de energia, a gente também traz insights sobre outros temas, né? Então, com isso, a gente consegue atrair mais as percepções das pessoas para a marca da Odisseia Energia, mas, ao mesmo tempo, a gente fortalece nossa presença digital também. Para a gente entender um pouquinho sobre essas tendências, né? Eu queria, Eduardo, que você falasse um pouquinho dessa questão da automação, né? Da tecnologia. Como que a tecnologia vem ajudando nessas campanhas de marketing digital? Porque não adianta só a gente ter uma presença, né, digital, a gente sabe que demanda muito das empresas essa interação com o consumidor também. E eu acho que a tecnologia pode acabar ajudando isso. Como você enxerga isso, essa tendência de automação das tecnologias para ajudar as campanhas? Então, Fernando, a gente vive um momento muito efervescente nesse sentido, né, de muitas mudanças, né, eu acredito até mudanças revolucionárias na forma como a gente vai passar a fazer o marketing, pensar a comunicação, muito por causa da inteligência artificial, que é tão falada, né, especialmente aí a generativa, sacudiu o mercado e a sociedade aí ao longo dos últimos 2 anos. E eu acho que é importante, né, para a gente, enquanto marca, enquanto gerador de conteúdo, entender de que forma a gente pode utilizar essas tecnologias ao nosso favor, né? Claro que é um momento ainda muito embrionário, onde a maioria das marcas ainda está buscando entender de que forma utilizar essas tecnologias ao seu favor, mas eu acho que é um momento para estar ligado, de fato, buscando informação, acompanhando o que está surgindo de novo e tentando, né, adaptar às organizações, às novas campanhas, de que forma eu posso usar essas novas tecnologias ao favor das marcas, né? Eu vi a campanha recentemente da Nomad, né, que lançou algumas semanas atrás, usando o Will Smith falando português através da inteligência artificial, e isso é só um exemplo, né, de que forma a IA, né, o machine learning, eles podem trazer essas inovações, né, esse nível maior de personalização. Então você imagina que, enfim, cada vez mais você vai ter uma escalabilidade maior em termos de produção de conteúdo e criar conteúdos que se conectem de forma mais personalizada ao seu consumidor. Então eu acho que a gente tem aí um futuro próximo bastante efervescente, onde as marcas precisam estar muito ligadas em tudo de novo que está surgindo. E aí entra muito, obviamente, a questão da cultura interna da organização, uma cultura adaptativa, uma cultura de inovação que permita agregar essas novas tecnologias no fazer do marketing da comunicação. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente falar sobre o público-alvo, né, no marketing digital. Afinal de contas, para utilizar isso tudo que a gente tem falado aqui, né, a presença digital, a tecnologia, como a gente aborda e direciona para o público-alvo o marketing digital? Existe uma estratégia, uma ferramenta que você indicaria para as empresas? Quando a gente fala sobre um direcionamento e tudo mais, primeiro eu sempre faço aquele questionamento: o que para quem, né? Então, assim, se é um produto, se é um serviço, vamos falar de um case que está bem latente na minha cabeça. Eu, como publicitário, enfim, a gente no nosso escritório já fez a criação de mais de 1.000 identidades visuais diferentes para os mais variados produtos ou serviços, assim. E quando a gente presta algum tipo de consultoria, a primeira situação é cruzar uma série de dados
de público, né? Então, é um produto que está nascendo com base de um sonho, numa inovação, ou é um produto que está nascendo para entregar, na verdade, uma solução ou uma reinvenção de algo melhorado do que já existia no mercado? Diante dessas respostas, a gente consegue definir as estratégias e onde levantar essas informações, né? Então, seja lá qual seja a estratégia hoje, seja para qualquer rede social ou para campanhas digitais, eu acho que a gente ter muito bem desenhado, mapear essa jornada do cliente, desenvolver bem esses perfis de clientes que eu quero atingir, né? O que a gente chama muitas vezes como personas, né? Então, entender essa lógica de compra, a experiência de compra, e isso tudo, né? Se eu puder fazer, logicamente que alinhado a seja o que ele espera, palavra-chave, design, trabalhar com os principais atributos que ele precisa, mas se você eleger hoje uma ferramenta de levantamento, vamos exemplificar, né? Por exemplo, eu estou nesse processo todo agora, até é legal participar desse momento desse podcast, porque eu estou no momento de lançamento de uma marca, enfim, uma outra empresa que eu estou lançando própria. Essa necessidade surgiu por um hobby meu. Eu sou apaixonado por óculos e esse hobby eu quis transformar num negócio que falei, putz, agora onde que eu vou buscar esses dados, né? Para quem vender, como vender, qual que é a carência do mercado hoje? Estou falando no segmento de óculos, né? Armações de grau ou solares. A primeira coisa que eu fui avaliar foi fazer testes de campanha, de aceitação. Eu fiz um mix entre Meta Business, Google, fui entender um pouco de como que as principais plataformas de venda, como Mercado Livre, Shopee, o que as pessoas procuram mais, como procuram, entender um pouco o como cruzar o meu sonho, a minha vontade com o que o mercado precisava. Então, eu acho que quando a gente fala de mercado online, a gente tem muita facilidade de ferramenta. Se a gente entrar lá numa campanha, só fazer um teste, não precisa nem desenvolver uma campanha, fazer alguma análise de dado demográfico, de interesse, pelo meta business, pelo busca de palavra-chave, entender lance, a gente já começa a ter um filtro tão rico de dados que você consegue moldar um pouco mais esse público. Obviamente que tudo precisa ser testado. Quando você entra num planejamento específico de um tema, de um produto ou de um serviço, você tem de ir afunilando as informações e vendo tudo aquilo que deu certo ou não deu. E, obviamente, depois que você chegar numa fórmula interessante de lançamento e que dá resultado para você, obviamente você não consegue replicar essa fórmula para um outro. Algumas informações você consegue, mas tem muita peculiaridade, o uso de marketing de influência também, dependendo do segmento, é bastante relevante. É um assunto tão complexo porque a gente tem muita informação fácil, né? Se eu chegar no YouTube e eu quiser fazer uma campanha detalhada sobre alguma situação, eu até brinco. Na minha equipe mesmo hoje, se eu abrir uma vaga para um social media ou para um profissional de tráfego pago, alguma coisa, não necessariamente a gente leva só em consideração capacidade técnica, no sentido de tudo que é comprovatório por meio de um certificado, de um diploma, mas a gente leva muito em consideração o insight, a vivência desse profissional no mercado, porque às vezes ele pode ter um insight, é aquela coisa, é aquela visão macro, o olhar 360 de, às vezes, usar uma tag específica de uma campanha que não tem nada a ver com aquele produto, mas que pode ter a ver com o hábito de consumo daquele consumidor para aquele produto ou serviço. Então, essa brincadeira hoje, quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando muito, acho que, em profissionais 360, profissionais com vivência, com cultura, com entendimento, com exatidão. Então, acho que o mais fácil, acho que o mais popular hoje, com certeza seria Meta Business e Google, né, de ferramenta, mas a gente tem muita coisa para poder usar. É isso, eu acho que o Eduardo estava falando, né, sobre as tecnologias, da gente sempre testar também, né, usar ao nosso favor, mas especialmente testar e ver o que funciona e com certeza vai agregar. Mas eu queria aproveitar, Eduardo, já pegando esse gancho aí de usar a tecnologia, né, para atingir o público-alvo e pensando na inteligência artificial, você já falou um pouquinho, para esse futuro do marketing digital e vendas. Qual que é o impacto disso, né? Já está sendo utilizado? É algo que está sendo testado? Como você tem vivenciado isso? Então, Fernando, é uma realidade, né? Como eu falei, ainda
muito inicial, então muitas empresas ainda tentando entender, especialmente se você considerar, né, o tamanho de cada organização, qual orçamento você tem disponível para investir nesse tipo de tecnologia, isso vai variar profundamente, né? O nível de aplicação que você pode ter nesse momento de inteligência artificial. Mas, obviamente, a gente já vê nessa fronteira, né, grandes transformações muito relacionadas, né, à personalização, como eu já tinha citado, né? Um outro grande exemplo que eu gosto de usar é a Lu, né, a Lu do Magalu, que é um exemplo ótimo de como você constrói ali um influenciador virtual que carrega os valores da sua marca, que tem um tom muito específico, que se comunica de forma muito específica com o seu consumidor. Então, um case de extremo sucesso que já está abarcando também, né, essa tecnologia de inteligência artificial para si. Então, isso traz uma experiência muito melhor para o consumidor. Quem nunca passou raiva com chatbot? E isso tem se transformado, né, e a inteligência artificial carrega consigo também esse potencial de transformar, né, essa interação, essa comunicação através de chatbots mesmo, né, a automação de problemas em termos de soluções para o cliente, de serviços, de reclamações, de problemas, né, que antes era uma coisa muito difícil, muito morosa, muito truncada e não funcionava tão bem, não trazia uma relação satisfatória para o consumidor, né, ao ter que tratar com esse assistente virtual. Isso está melhorando infinitamente, né, e num curtíssimo prazo, né, o prognóstico é que essa interação se torne cada vez mais fluida, né, e mais interessante para o consumidor. Então, a automação também vem daí, também atua nesse sentido. A previsão de tendências, né, você pegar a inteligência artificial, a gente costuma dizer que a IA, né, a IA generativa é um serzinho virtual ali que leu tudo, que conhece tudo, né, que tem um arcabouço de informações gigantescos, né. Então, né, a capacidade, né, desses agentes virtuais de gerar previsões de tendências muito mais precisas é muito grande, é muito superior a tudo que a gente já viu, né? E tudo que a gente podia contar em termos de técnicos, de especialistas na área. Então, você conta com um agente que tem informações praticamente ilimitadas, né? Então, isso influencia muito previsão de tendência, otimização de preço, otimização de oferta, né? Então, esse monitoramento, né, do mercado, da demanda, da oferta, do comportamento dos nossos concorrentes, tudo isso, né, pode ser monitorado, ajustado em tempo real através da inteligência artificial e otimiza esse processo também de geração de preço, de geração de ofertas, enfim. Então, eu acho que é um cenário aí ainda, como eu falei, que está começando, que está engatinhando, mas que a gente já consegue ver aí de que forma a incorporação dessa tecnologia pode transformar completamente para melhor a experiência do consumidor. Então eu vou trazer uma problemática para vocês aqui, tá? Para vocês resolverem. A gente sabe que o e-commerce teve um crescimento significativo no Brasil, né? Principalmente aí durante a pandemia, o pessoal estava no online. Só que eu queria saber se existe uma diferença de estratégia de comunicação de vendas para as empresas que querem expandir online, né? Fazer essa venda online, ou então essas empresas que continuam com essa venda direta, varejista e fazendo essa distribuição. Eu acho que é a mais analógica, né? Para o marketing digital, existe uma diferença de estratégia? Como vocês trabalham isso? Di, pode começar aí para a gente? Eu vou ser aquele convidado que sempre vou falar, depende. Depende realmente do produto e do serviço. Acho que assim, se a pandemia realmente veio integrar alguma coisa positiva, né, esse momento pós-pandêmico, foi justamente fazer que a gente entendesse o quanto dependente é do mercado digital e o quanto, na verdade, ele está aí para ajudar. Eu sou aquela pessoa hoje que todo dia, quando eu chego no meu condomínio, eu tenho que parar na portaria porque tem algum pacotinho do Mercado Livre lá me esperando. Então, assim, ó, eu não compro mais nada. Assim, eu era o cara que adorava ir em shopping, eu adorava ir em lojas e experimentar e tal. E agora, com essas políticas de trocas facilitadas de produto e tudo mais, eu falo, eu sou a pessoa que detesta shopping, detesto o supermercado. Então, assim, gosto de chegar, tá na minha casa e tá ótimo e tá tudo certo. E quando a gente olha essa situação, né, do e-commerce em si, né, entender um pouco aí o que as empresas buscam, né, para poder expandir e tudo mais, porque a gente tem que entender que existem produtos de necessidade, né? Então, assim, entender, pô, o meu produto hoje, ele é de necessidade ou ele é de desejo? E de acordo com um produto de necessidade, eu preciso comprar água. Mas por que eu quero comprar água tipo A ou tipo B?
A tipo A é porque eu tenho um custo acessível e uma qualidade boa. A tipo B é porque ela tem uma qualidade boa, mas quem faz a propaganda dela é tal influencer. Aí vai as conexões que são criadas de acordo com a interação com esse público para poder desenvolver o plano ideal, né? Então, eu quero comprar água porque o fulano de tal também toma essa água. Ah, não, eu quero comprar essa porque ela vai atender uma demanda funcional do meu organismo de precisar de água. Então, eu acho que hoje entender isso, entender que tanto no meio de influência, quanto de campanha, quanto de desenvolvimento de estratégia, a gente tem essas ferramentas, né, que eu posso ganhar um cliente pela canseira, né? Eu posso ganhar um cliente, putz, ele pode ter tanto contato com a minha marca a ponto de que ele pode não precisar desse meu produto agora, mas o dia que ele precisar, a minha marca vai ser a primeira na cabeça dele, né? Eu posso ganhar aquele cliente pela oportunidade. Então é aquele cliente que, por exemplo, nossa, eu não preciso disso agora, mas está com um preço tão legal, eu vou comprar. Ou eu posso ganhar aquele cliente simplesmente pela necessidade mesmo. Então, nossa, eu preciso muito disso. Deixa eu entender por que eu devo consumir mais desse e não desse. Por que eu devo experimentar o novo? Então, assim, hoje, acho que o principal diferente de por exemplo, eu ir comprar essa água num supermercado, hoje a internet me permite, né, o mercado digital me permite contar histórias, né? Então, eu tenho mais tempo, eu tenho mais liberdade, eu tenho mais substância para poder convencer meu público a consumir o meu produto ou o meu serviço. Então, eu acho que é sábio quem faz isso, quem conta uma história. Não é simplesmente lançar, botar para vender. Como que está sendo pré-venda? Como que está sendo pós-venda? Qual que é a relação que eu estou criando com esse público? Eu trabalho com algumas marcas hoje e a gente sempre fala que o melhor influencer, a melhor campanha é aquela com que eu faço com que o meu cliente seja um megafone aí e continue ecoando a minha marca, o meu produto, o meu serviço para outros clientes. Aí, essa para mim é a melhor métrica de resultado, de sucesso de uma campanha. Então, eu acho que aí a gente tem que levar isso muito em consideração. O e-commerce no Brasil veio, cresceu e a tendência vai ser cada vez maior. O fato é, só que acompanhado a essa demanda de crescimento de venda, a gente tem que aumentar também a demanda de relacionamento com esse cliente. Não é só começo, meio e fim. Eu preciso ficar pensando nessa, qual é a estratégia pós-venda? Eu vou lembrar desse cliente depois de quanto tempo? Esse cliente gosta de ser lembrado? Ele quer ser lembrado ou ele não quer? Então, eu acho que entender essa relação cliente versus produto versus mercado aí é muito importante. Eu vou aproveitar só esse gancho aqui, a gente está falando muito sobre a experiência do cliente, né? Seja digital, ou seja, essa venda direta, personalizado ou não, né? Ou se o cliente gosta de ter uma comunicação mais direta, enfim, essa personalização do atendimento, eu queria perguntar para o Jefferson, como ele entende aí que as empresas podem se preparar para essa personalização. Jefferson, conta para a gente aí, como essa experiência do cliente pode ficar com a personalização. Então, Fernando, eu acho que tudo isso que nós estamos conversando aqui agora, todas essas estratégias e etc., se baseia muito nos dados. Então, eu acho que é uma frase que eu gosto muito do Clive Humb, que é: os dados são o novo petróleo da nossa era atual. Então, eu acho que isso reflete uma importância que esses dados têm para os negócios, sabe? Então, assim como o petróleo ele teve um valor imenso de transformar as empresas quando ele é usado corretamente, eu acho que os dados fazem esse papel hoje em dia. Por quê? Quase tudo que a gente faz de atividade hoje em dia deixa um traço digital. Então, se a gente assiste uma série, se a gente faz uma reunião online, se a gente ouve música no carro, na academia, ou usa esses aplicativos de bem-estar e etc., tudo isso deixa um traço na internet. Então, esses momentos que a gente tem geram uma grande quantidade de dados. E o volume só vai aumentando com o tempo, porque a gente está cada vez mais digital. Então, para as empresas, esses dados eles são muito essenciais para a gente entender o comportamento e as preferências e as necessidades desses nossos clientes. Mas aí que vem, que a gente relaciona com o petróleo também, no que diz o seguinte, assim como o petróleo ele precisa ser refinado, a gente também precisa processar esses dados que a gente recebe, né, para tirar duplicadas, para eles realmente ser útil, a gente tem que fazer uma padronização, corrigir alguns erros e filtrar realmente esses dados que a gente recebe.
Então, quando a gente segue esses passos, a gente garante que as campanhas de marketing e comunicação, elas sejam mais precisas e relevantes de acordo com os hábitos de consumo daquela pessoa. Então, as empresas que souberem coletar e processar bem esses dados, elas vão conseguir oferecer experiências bem superiores para seus clientes e fidelizá-los. Eu acho que fidelizar também é muito importante e alcançar um sucesso aí a longo prazo. Eu acho que a gente tem falado de novo de tecnologia e é difícil não te chamar para o papo aí, Eduardo, para a gente falar um pouco assim como essas tecnologias estão fomentando ideias inovadoras, né? Talvez esse lugar de ter os dados, né, pode ajudar nas estratégias de venda. Conta para gente como que a tecnologia está sendo usada nesse sentido, de novas ideias. Legal, Fernando. O Jefferson foi muito cirúrgico, né, ao falar, trazer essa questão dos dados, que de fato o grande petróleo do nosso tempo, né, foi capa da The Economist, né, trazendo essa chamada de que os dados se transformaram nesse novo petróleo, e de fato é. Né? Então, à medida que você tem esse controle, né, sobre a jornada do consumidor, quando a gente está falando, né, de e-commerce, falando de vendas diretas, né, eu acho que de fato, essa é a grande sacada, né? Você está no controle ali dos dados, tá? Você está absorvendo a totalidade, né? O máximo de informações que você consegue obter sobre, né, o trajeto, né, o processo do seu consumidor, de que forma ele interage, de que forma ele consome, onde é que ele vai te encontrar, de que forma ele busca informação. Então, isso de fato, isso é muito importante. Agora, ferramentas, né, eu costumo dizer que ferramentas são só ferramentas, Fernando. Então, a gente tem aí, né, a nosso dispor um arcabouço muito grande, como a gente já citou aqui algumas delas, né, em termos de tecnologia, mas é isso, né, depende de como, né, a empresa vai ser capaz de inovar a partir dessas ferramentas que estão à disposição. E isso vai entrar, como eu já falei, em termos de orçamento disponível, mas também em termos de cultura, como eu também já trouxe, organizacional, de que forma você consegue utilizar essas ferramentas a seu favor. E a gente consegue ver grandes cases já surgindo de empresas que fazem isso de forma muito interessante, né? Aproveitando toda essa efervescência tecnológica para começar a pensar em novas estratégias para criar conexões com o seu consumidor. Né? Eu estava vendo sobre a Tequila Don Julio, que criou um aplicativo para esses óculos, né, da Apple, acho que é Apple Vision, né? E criou um aplicativo específico, focando no consumidor específico, não é o consumidor, é um consumidor mais premium, digamos assim, um consumidor que entende de tequila, que vai ali absorver cada tipo de aroma, cada nota que está presente naquele produto. Então, o aplicativo ele vai ser mais um ponto ali compondo essa experiência do consumidor, então que é um negócio também super recente, super novo, pensar em utilizar, né, essa realidade aumentada ou essa realidade virtual para se conectar com o seu consumidor. Eu acho que o Di traz isso também sempre na fala dele. Eu acho que isso de fato é muito importante, né? É pensar qual que é o seu objetivo no final das contas, né? Porque a tecnologia por si só ela pode ser muito vazia se você não tiver um objetivo muito claro. O que que eu quero a partir disso, né? Quando eu traço uma estratégia de comunicação, de conexão com o meu consumidor, eu preciso ter muito claro o que que eu quero alcançar, onde é que eu quero chegar. Eu adoro aquela frase do gato da Alice, né? Que fala que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente tem aí, de fato, né, essas novas tecnologias aí revolucionando o mercado, sacudindo a gente, né, deixando às vezes a gente, inclusive, né, se sentindo um pouco sem condições de acompanhar, porque é muita novidade ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas no final das contas a gente precisa saber qual é o meu objetivo enquanto marca, a partir disso trazer essas ferramentas ao meu favor e começar a entender de que forma eu consigo trazer essas ferramentas ao meu favor em função da minha estratégia, em função do objetivo que eu quero em termos de conexão com o meu consumidor. Muito bom. Obrigado, Eduardo. Eu vou passar a bola para o Di. Di, pensando aí nesse perfil diversificado dos brasileiros, qual seria a estratégia para maximizar o engajamento dos consumidores? Pensando nesse retrato Brasil. Aí é aquela questão, acho que o Brasil ele é tão rico culturalmente, tão rico de história, e eu acho que a gente tem que olhar justamente para toda essa diversidade para poder traçar as estratégias. Então, hoje eu até falo assim, a melhor estratégia
de modo geral, que vou falar que poderia ser mais demográfica com qualquer público, seja para um high ticket ou seja para um produto ou serviço de baixo custo também, é sempre, eu acho que, bater na questão da lembrança do consumidor. Todo consumidor gosta de ser tratado pelo nome, né? Então, assim, nunca é um número, nunca é um código, sempre é um nome. Como o próprio Eduardo citou aí também, aquela situação, né? Quem nunca ficou estressado aí com um chatbot de alguma coisa? Então, eu acho que a gente começar a humanizar um pouco mais algumas, ou tentar deixar um pouco mais humanizado alguns cuidados que a gente tem com esse consumidor. Então, seja por uma mensagem de boas-vindas, seja para um serviço de atendimento ao cliente mais humanizado, seja, por exemplo, eu tentar pensar numa variedade maior de formatos de contato com esse cliente, né? Eu até brinco hoje, o mais inovador, até às vezes quando a gente pensa numa estratégia digital, é até bizarro, mas, por exemplo, recentemente eu recebi uma ligação de um call center para oferecer um serviço X. Fazia muitos anos que eu não recebia ligação de call center. Até por quê? Porque eu já tenho até aplicativo no celular bloqueando call center, né? Então, é aquela, é aquela situação. Mas quando eu recebi, a pessoa que me ligou para oferecer um serviço, que na verdade é um serviço que eu não precisava, mas ela foi tão legal na abordagem, foi tão respeitosa, que eu escutei ela até o final e eu quase comprei, entendeu? Então, assim, eu vou te falar que eu não sei se a gente está vivendo um momento agora um pouco de retrô, no sentido da comunicação de modo geral, em que as pessoas elas buscam conexões com outras pessoas. Então, eu acho que desde uma mensagem de um pós-venda, de um feliz aniversário, lembramos de você, e não estamos dando um voucher promocional para você voltar no nosso site, mas é só uma mensagem porque a gente lembrou de você, ou até ponto de você comprou tal produto, talvez você possa gostar desse produto. Tudo isso hoje, quando a gente fala em trazer um pouco aí de estratégia para maximizar mais engajamento, é aquilo. As pessoas buscam relacionamentos, elas querem pertencer a algo, elas querem ser aceitas por algo. Então, tudo que a gente puder fomentar no sentido de faça parte, o seu gosto, a gente está aqui para te ouvir, a gente está aqui para. Até eu brinco, por exemplo, principalmente no segmento de moda, às vezes a gente usar o próprio cliente como influencer, né? Então, putz, eu tenho uma marca de roupas, ele comprou, eu dar um card para ele, estimulando para que ele faça um post com uma foto do look e marque, e ele seja, né, um divulgador da minha marca e tudo mais. Eu acho que tudo isso é aquela situação, mexe um pouco com o ego da pessoa, de se sentir aceita, de estar comprando com algo legal e querer mostrar. E aí vai, a mesma coisa que, por exemplo, hoje a gente vê, né? Vamos falar do Instagram, de modo geral. Se a gente pegar o Instagram hoje no nosso feed de descobertas lá, obviamente que vai ser, os filtros de busca vão entregar ali o que mais você consome com o olho, né? Seja por like, seja por compartilhamento, seja por interesse de modo geral. Mas vamos dizer assim, e o quanto mutável isso é, né? Então, de acordo com aquilo que você está consumindo. Aí está um baita de um exemplo sobre essa situação de gerar interesse, gerar inovação do consumidor, para o consumidor, aliás, olhando para o que ele realmente quer, o que ele quer ver naquele momento e como isso muda rápido. Por exemplo, se hoje eu quero comprar uma geladeira preta e amanhã eu quero ver filhote de cachorro na web, eu tenho. Como o meu algoritmo muda. E eu acho que as empresas também têm que ser tão rápidas quanto os algoritmos, quanto as inteligências artificiais, justamente entender que o gosto do público muda muito rápido e nossos formatos de consumo também mudam muito rápido. A gente tem que estar preparado para entender essa mudança, né? Então, entender que, e eu acho que onde as empresas pecam muito, né? Eu tenho um modo de venda que deu certo por uma vez, eu vou ficar replicando esse modo de venda por muitos anos. Não vai dar certo. O negócio é inovação, né? A gente está vivendo um momento que tudo é inovação, todo dia tem coisa nova saindo, estratégia nova, tecnologia nova, produto novo. A concorrência, às vezes, começa com 2 semanas de venda, com uma boa estratégia, ela consegue vender o dobro do que eu não vendi em um mês. Então, a gente tem que estar alinhado e buscar conhecimento. Eu acho que se alimentar de conhecimento é essencial.
Jefferson, aproveitando o gancho, como empresas com produtos tradicionais, como é o caso da Tisseia, podem inovar em suas estratégias de marketing? Conta pra gente. Boa pergunta, Fernando. Só antes de respondê-la, eu só queria complementar, diante disso tudo que o Di falou, que é realmente, eu falei que os dados são muito valiosos, mas eu acho que vai se destacar muito e se destaca hoje quem sabe usar esses dados de forma correta. Então, não é só ter os dados, né? A gente tem que saber usar esses dados para personalizar esse contato, saber contratar os influencers, certo, para a marca, que fazem sentido com o perfil do público e etc. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que quando a gente tem uma empresa com produtos tão tradicionais, por exemplo, se eu focar, quem são os clientes hoje da Tissaia Energia? São grandes concessionárias de energia, por exemplo, aqui em Minas, a CEMIG, algumas indústrias, mineradoras, essas são as empresas que são nosso público-alvo. Eu poderia só fazer um marketing direcionado para essas pessoas, mas a gente tenta trazer inovação de outras formas. Então, a gente apresenta esse produto de forma diferente. Então, a gente foca também na experiência que a gente quer fornecer para os nossos clientes. Seja oferecendo soluções personalizadas, o nosso produto ele é extremamente personalizado, não existe um transformador, um regulador que saia daqui que é igual ao outro, a gente personaliza extremamente tudo, por isso que é um tempo de produção longo que tem um transformador, são meses construindo, mas é porque tem um valor agregado, tem um projeto próprio. Então a gente oferece essa experiência, a gente oferece serviço de assistência técnica, de instalação. Depois de instalado, a gente manda um técnico para ir dar as coordenadas de como funciona cada coisa. Então a gente tenta dessa forma proporcionar a experiência. Outras formas que a gente busca também, a gente participa de muitas feiras do setor energético. E aí a gente tenta se destacar. As empresas tendem a ter nesse setor uma forma de apresentação muito robusta, muito engessada, sabe? Então a gente sempre tenta nessas feiras ter um stand, por exemplo, que saia fora da caixa, com uma identidade visual extremamente diferente do padrão que as empresas costumam seguir, e stands que consigam fornecer experiências para as pessoas dentro do stand, porque isso gera valor agregado para a marca. O podcast mesmo, esse podcast Conexões Energéticas, é uma forma também que a gente achou de se diferenciar dessas empresas que são desse segmento e é o seguinte, a gente não está vendendo mais transformador porque eu tenho um podcast, mas ao mesmo tempo que eu estou levando informação para as pessoas, eu estou conseguindo fortalecer a marca de Sé e conseguindo levar ela para mais pessoas. E para encerrar, eu gostaria de uma dica. Qual a principal dica que vocês três dariam para empresas que estão começando a investir em marketing digital e querem, obviamente, garantir resultados eficazes, sustentáveis no longo prazo? Eduardo, conta pra gente aí uma dica aí que você acha que é importante. Então, Fernando, acho que uma dica importante é ficar ligado, né? É ficar atento, especialmente à efervescência cultural do seu entorno, né? Sobre o que as pessoas estão falando, que temas são quentes hoje na sociedade, o que é importante para o seu consumidor, e a partir daí você pensar de que forma você consegue se conectar com esse consumidor. Eu acho que se tornar relevante culturalmente é algo importante enquanto marca e é algo que te conecta, né, que te torna relevante e autêntico também para esse consumidor. E é claro que isso é um trabalho difícil, um trabalho que tem que ser muito bem pensado, porque não é você pegar qualquer tema polêmico ou qualquer discussão e debate que está acontecendo na sociedade e querer forçar de alguma forma uma conexão a isso, mas isso tem que ser de fato construído, né, atrelando os seus valores, né, e construindo esses valores enquanto organização à medida que você interage, né, com o seu consumidor, seja nas redes sociais, seja, enfim, através dos diversos meios e canais que a gente tem à disposição. Então, acho que a gente não pode fazer, enquanto marca, isso de uma forma muito leviana, né, mas eu acho que é importante perceber de qual conversa você quer participar, né? Porque né, o que as pessoas estão fazendo o tempo inteiro, né, nesse ambiente digital é conversando, né, é falando, é repercutindo, é reverberando, né, temas e assuntos que são relevantes para elas, sejam assuntos, como eu falei, de ordem política, mais polêmicos, ou entretenimento, memes, coisas engraçadas, mas é entender de que forma
né? O que tá reverberando, né, nesse repertório aí do meu consumidor, né? E de que forma eu consigo me inserir de forma autêntica, né? Sem soar aproveitador, sem ferir o tom editorial que eu quero construir através das minhas redes sociais, mas de que forma eu consigo me inserir para que essa relação se torne com o meu consumidor cada vez mais orgânica, cada vez mais natural e cada vez mais autêntica. E se a gente não tiver, né, essa leitura muito clara do nosso ambiente, do nosso contexto, é uma inteligência cultural, eu acho que se torna muito mais difícil de você conseguir efetivamente se conectar com o seu consumidor e se tornar relevante para ele. Muito bom. Di, uma dica aí pra gente. Nossa, eu acho que o Eduardo foi extremamente pontual nessa fala e complementando até um pouco a dica dele da questão de estar ligado, né, na inovação, no novo, observar demais. Eu sempre falo, eu acho que a principal dica é não se medir pela régua de ninguém. Crie sua própria régua. Então, dentro das estratégias digitais, não não é porque a marca X está fazendo dancinha no TikTok ou a marca Y está fazendo desafios ou que você tem que seguir a mesma linha. Então, a gente tem hoje, eu acho que o grande desafio de estar ligado na inovação e inovar. Não é estar ligado na inovação e ser um replicador da inovação que eu vi. Então, eu acho que fazer isso, entender o que faz sentido pela minha empresa, para minha empresa, pro meu serviço, entendi que nem tudo precisa ser vendido com dancinha, nem tudo tem que ter humor, nem tudo tem que ser meme, nem tudo tem que ser só conteúdos e conteúdos densos. Eu acho que entender que a comunicação da empresa, quando a gente fala no marketing digital, e como o Jefferson também falou e deu o exemplo da empresa, o quanto versátil e o quanto ela se adapta é necessário. Se eu for vender um produto ou for vender um serviço, entender que a comunicação, esse mesmo produto, esse mesmo serviço, ele requer essa adaptação de mercado, mas é uma adaptação com consciência, não ser um replicador do que eu vejo, e sim assim buscar sempre a inovação. Obviamente você vai acertar, obviamente até muitas vezes mais você vai errar, mas antes errar por algo que foi autoral seu do que errar copiando uma coisa do outro. Então eu acho que ter muito isso em vista e experimentar muito novo, eu acho que ditar tendência é muito importante. Tentar antecipar. E quando eu acho que também quando o Eduardo falou sobre essa situação de estar conectado, não se conecta só no nosso mercado, se conecta no mundo. Às vezes a gente até brinca, por exemplo, né? Às vezes tem, né? Não vou falar de meme, mas eu vou falar vamos falar de moda ou vamos falar de tecnologia. Às vezes é lançado uma coisa no país, chega no Brasil 4 meses depois. E na verdade isso não é só para produtos, né? Então a gente tem que entender que às vezes buscar referência em mercado internacional também é muito importante. Jefferson, sua dica de ouro aí. O lado ruim de ter bons convidados é que quando chega na minha parte, eles já falaram tudo, né? Mas assim, eu acho que é isso. A gente vamos produzir conteúdo, mas tem que estar muito atento na qualidade desse conteúdo também. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais exigentes no que elas querem consumir. Então, a gente tem que ficar muito focado nisso. A gente tem que entender o público-alvo para conseguir fornecer algo relevante para eles. Mas se eu posso deixar uma dica, é que às vezes as pessoas têm medo também de marketing digital e etc. Ah, e se eu fizer uma coisa errada? Ah, e se não der certo? Mas eu acho que tem que tentar, tem que fazer teste. Se tem medo, começa pequeno, faz um teste. Nem sempre vai dar certo. A gente cria conteúdo que a gente acha que vai fazer um super sucesso, e aí, como diz a expressão atual, ele flopa, né? Então, eu acho que tem que testar, ir ajustando e não ter medo. A gente vai aprendendo com os erros também. E é isso, ter consistência e ir se adaptando com as mudanças que forem necessárias. Muito bom. Acho que a gente tem que ficar atento e tentar, né? Tem que fazer, tem que começar. Não adianta querer frear o futuro, porque não vai conseguir. Pessoal, queria agradecer a contribuição de vocês, Jefferson, Eduardo e Di. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Igualmente, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal. Eu acho que esse episódio foi muito legal. Acho que o Edu já foi meu professor na FGV, então é um prazer estar dividindo esse diálogo aqui
com ele. O Di também é um cara que eu sou super fã do trabalho dele, da agência dele. E o Fernando também, que é um cara super talentoso, que também é um influenciador digital, que está aí nessas mídias digitais criando conteúdo diariamente. Além de tudo, é ator também. Tive a oportunidade de ver uma peça dele ontem que foi super legal. E foi muito bom esse bate-papo com vocês. Muito bom. Aproveitando, vou anotar todas essas dicas para usar no meu Instagram. É isso, pessoal. No episódio de hoje, a gente conversou com especialistas que compartilham suas experiências e dicas valiosas para você que trabalha com marketing e venda. Espero que este papo de hoje tenha chegado até você e nos ouve com uma oportunidade de aprendizado e que lhe ajude nas novas campanhas neste mundo digital. Gostou? Não deixe de dar o seu like no episódio e aproveite para acompanhar uma série de conteúdos que já foram publicados no YouTube e no Spotify. Tem um monte de temas interessantes para você maratonar, pode ficar à vontade. Até o próximo episódio do Conexões Energéticas. Tchau! Você acabou de ouvir Conexões Energéticas, o podcast da TSEA Energia. Acompanhe quinzenalmente na sua plataforma de áudio favorita o nosso podcast com histórias que inspiram profissionais tomadores de opinião a partir de um bate-papo leve, descontraído e rico em conhecimento.